No domingo é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A cada dia, 2 pessoas são afastadas do trabalho por causa de drogas aqui no Espírito Santo, entre elas o álcool. Os dados são do INSS. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje no Link, e eu recebo aqui no estúdio o Ítalo Campos, psicanalista. Doutor Ítalo, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Link. Boa noite, obrigado. Doutor, muita gente fala, eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente. O que é o limite do social já para a doença? Por isso que o alcoolismo é uma questão muito difícil de você fazer uma definição, um corte muito preciso, quando se pensa em quantidade. Porque a quantidade vai depender da bebida, vai depender do organismo de cada um, vai depender da maneira que o sujeito usa aquela bebida. Então, o beber socialmente, ele não se mede em quantidade. Quais são os efeitos no cotidiano dessa pessoa que vão definir se esse beber é um beber socialmente aceito, um beber social, um beber recreativo, ou é um beber já que indica alguma patologia. Por exemplo, se a bebida te impede de ir trabalhar no outro dia, é um problema. Por exemplo, se está afetando o seu trabalho, se a sua família já começa a incomodar, se o vizinho e o amigo já começam a te evitar, são sinais de que o álcool está ultrapassando o limite razoável para a vida boa dessa pessoa. Começa a trazer problema de rejeição social, de transtorno familiar e, muito brevemente, vai ter problemas orgânicos, porque o álcool prejudica muito a nível biológico também. Sim, inclusive dados da Organização Mundial de Saúde mostram que mais de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa do álcool. É isso. É um número altíssimo. É um número altíssimo. A gente, aqui no Brasil e aqui no nosso estado, se naturalizou muito a questão do alcoolismo, do uso da bebida, e faz isso sem perceber que isso pode ser muito sério se não tiver cuidado. 3,3 milhões de pessoas. Mata mais do que a AIDS, mata mais do que as doenças cardíacas. Então, não podemos brincar, porque também, nós vamos aprofundar um pouco mais, não é à toa que um sujeito usa a bebida. E é um problema que afeta, como nós dissemos anteriormente, afeta todo mundo que está ao redor do alcoólatra, né? A gente vê que a maioria dos casos de violência na família está relacionada à questão do álcool, ao abuso do álcool. É verdade. A gente vê queixas dramáticas, não é, da família e filhos, esposas, mães que sofrem agressão sob o efeito do álcool. E aí nós estamos falando de um certo abuso do álcool. Olha, nós não estamos censurando o uso razoável, o uso saudável de um vinho, de um copo de cerveja, né, de um licor. Não é isso. O álcool sempre existiu nas sociedades humanas, de uma forma ou de outra. Em alguns países do Oriente é totalmente proibido. Nos países da influência greco-latina, greco-romana, o álcool é considerado uma bebida que coloca o sujeito em contato com o sagrado. Basta você pegar a Bíblia que você vai ver, né? Jesus transformou a água em vinho. Isso, né? Várias vezes. Então, o álcool é colocado nessa dimensão. Então, não é uma questão de eliminar o álcool, mas é como o sujeito usa esse álcool. Agora, a gente tem um problema, doutor Ítalo, muito sério e muito grave, que é a bebida com os jovens. O alcoolismo vem crescendo muito entre os jovens. Qual é a hora certa de se conversar com o filho sobre bebida alcoólica e, principalmente, qual é a hora certa de liberar a bebida alcoólica? Porque eu acredito que tenha que haver essa liberação. O senhor concorda? É verdade. Na verdade, a conversa com os filhos, ela deve existir desde sempre e não tem um momento único. Não é? Nós verificamos aqui no nosso estado que várias famílias introduzem a criança muito cedo no vinho e na cerveja, estimula, só que o álcool, ele provoca uma certa resistência do organismo. Então, cada vez o uso tem que ser maior para fazer o mesmo efeito. Então, se uma pessoa
começa a usar o álcool muito cedo, ele vai, quando tiver adolescente e adulto, vai beber muito mais, o que vai causar mais prejuízos e mais problemas. Então, quanto mais se adiar, não se valorizar a ingesta de álcool, melhor para o futuro dessa criança, para o futuro dessa pessoa. Entre os jovens, você tem razão. De 15 a 24 anos é uma das maiores causas de morte entre os jovens, por acidente de trânsito, por outros tipos de acidente que ocorrem, por brigas, por violência. Então, temos que ter cuidado no momento de introduzir. O momento de liberar. O momento de liberar, é claro que essa é uma conversa entre os pais ou a família ou das pessoas que cuidam desses jovens. Às vezes se libera no Natal, não é? Às vezes se libera num momento especial explicando. Hoje é um evento que nós vamos, não é? Estamos aqui em casa, nós vamos usar mais bebida e vamos ficar por aqui. Ninguém vai sair dirigindo, ninguém vai provocar, não é, atrito com o outro. Então, a conversa, ela deve estar sempre presente na relação dos adultos com as crianças. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência à morte. O ser humano tem uma tendência à destrutividade. Não é? Por quê? Porque o ser humano, para ele ser humano, ele teve que conter muita coisa dentro dele. Viver em sociedade é um mal-estar. Freud já dizia que para você, uma das formas de você apaziguar o mal-estar é intoxicando. Então, a intoxicação, o álcool, ele serve para o sujeito apaziguar um pouco os seus demônios. Só que depois tem a consequência. Só que ele no desperta, dia seguinte o problema não desapareceu. É verdade. Só que ele desperta mais demônios se ele estiver usando só assim. Né? Então tem que ter cuidado. É um método de intoxicar, não é, de anestesiar, vamos dizer assim, não é? Mas isso não resolve a questão do ser humano e seu mal-estar. Porque no dia vem a euforia do álcool, mas todos os estudos mostram isso, que no dia seguinte vem a depressão. Né? Porque o álcool ele tem esse poder. O álcool é um depressor, do sistema nervoso central. Não é? Então ele faz um efeito rebote, e não é assim, que é terrível. E muitas vezes esse efeito rebote, quando a pessoa tem uma certa intolerância a algo, é até melhor. Quem tem fígado muito bom corre o risco de beber muito, porque o fígado modifica logo a estrutura do álcool, tem um acetaldeído, que é onde transforma em acetaldeído, depois transforma em açúcar e elimina. Quando a pessoa tem um fígado muito fraco, ele passa muito mal e assim muitas vezes ele evita o álcool. Mas muitas vezes a pessoa passa mal, mas por uma questão de dependência, e aí nós entramos no capítulo da dependência, não é? Do que é um alcoolismo, de uma dependência, aí o sujeito não mais para, nem porque passa mal. Doutor Ítalo, o alcoolismo ele está ligado à hereditariedade? Quem tem pai alcoólatra, mãe alcoólatra, deve ficar mais atento à questão da bebida? Adriana, a gente tem depoimentos e pesquisas, algumas indicam que esse fator hereditário é importante, mas ele não é definitivo. Muitas pesquisas também indicam que quem tem um familiar com problema de álcool, e eu tenho esse depoimento da clínica, de consultório, de quem tem um familiar próximo com problema de alcoolismo, detesta álcool, não quer nem ver álcool. Não é? Embora ele tenha certamente toda uma carga hereditária favorável ao álcool. Então, poderíamos dizer que muito mais do que a carga hereditária, é esse mal-estar que Freud falou. É uma certa dificuldade de conviver que o sujeito vai procurar uma droga. Nesse caso, uma droga lícita. Nesse caso, uma droga que até é estimulado o uso dela. Sim. As propagandas. E até pouco tempo era muito chique. Eu fiz um esforço terrível para eu poder conseguir beber cerveja muito jovem. E insistia, porque aquilo ali era um modelo que os homens me apresentavam. Mas até hoje. Isso a gente vê, doutor Ítalo, nas propagandas de cerveja, né? São homens belíssimos, mulheres belíssimas, aquela euforia, como se a bebida fosse o grande motivo para a gente se alegrar, mas no dia seguinte vem a consequência. É verdade, porque é o reino da ilusão. Quer dizer, não tem jeito do homem viver sem alguma ilusão.
não é? Nós criamos ilusões, nós criamos fantasias, mas essa fantasia e essa ilusão maciça de que nós vamos resolver nosso problema de mal-estar com a droga, seja lícita como álcool ou ilícita, é a pior das ilusões, não é? Os poetas já diziam, Guimarães Rosa falava que viver é complicado, viver é difícil, mas é com essa vida que nós contamos, não é? E é especialmente falando, ou fazendo poesia, ou cantando, ou musicando, ou participando, que a gente pode minorar esse mal-estar. Então não é a única saída, não é a intoxicação, nem é a bebida. Doutor Ítalo, nós falamos sobre a dependência química, sobre tratamento. O que existe hoje, o que a rede pública oferece hoje, é o suficiente para tratar o alcoolismo? Adriana, eu tenho, infelizmente, te dizer que não. Ao contrário, é muito deficiente. Eu sou um idealizador e criador do CAPS-AD, da Prefeitura de Vitória, que foi o primeiro CAPS-AD que se chama originalmente Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicômano, que fica ali na Ilha de Santa Maria. Para quem não sabe, os CAPs são os centros, né, que oferecem esse tipo de apoio, esse tipo de tratamento a dependentes químicos, tanto a questão da droga quanto a questão do álcool. Isso, tem dois tipos de CAPs, um para dependências químicas, chamado AD, álcool e droga, e outras dificuldades ou patologias mentais. Sim. O CAPS-AD em Vitória só tem um CAPS-AD, que é o mesmo há 20 anos, que foi quando eu criei e dirigi. Então a rede pública não oferece, não expandiu, a população cresceu, crianças viraram jovens que estão, não é, as ilusões do mercado aumentaram e não aumentou nada na rede pública. Agora é importante citar os movimentos voluntaristas que tem na sociedade. Como a AA. Vamos lembrar do AA, que é importante, é um bom suporte. Outros movimentos sociais de apoio às drogas, que inclui o álcool, não é, são também importantes. Mas quem tem a obrigação de fornecer um serviço especializado, não é, científico, comprovado, que é o serviço público, não tem respondido. E quem tem o problema em casa, né, doutor Ítalo, o primeiro passo é buscar ajuda. Precisa ter esse apoio, porque sozinho é muito difícil sair, né? Não pode guardar segredo nisso, né? Uma mulher, uma mãe, um filho, não pode guardar segredo, não pode encobrir isso, que está fazendo muito, muito mal a esse futuro alcoolista ou esse alcoolista, ficar tapando o sol com a peneira. Tem que encarar isso e enfrentar isso sem adoecer, antes até que adoeça, né? Se chama de codependência, aquele vínculo que fica entre o alcoolista e pessoas da família que ficam doentes tanto quanto ele. Então, a dependência do álcool é quando nós falamos no início, quando prejudica o trabalho, quando o sujeito só pensa naquilo, não é? Ele abandona amigos, abandona tudo para ficar no bar ou com a sua bebida, não é? Como se aquilo ali fosse sua única companhia. Não tem mais prazer no trabalho, não tem mais prazer nas relações sociais. Então, aí é a dependência, seja do álcool, seja de outra coisa. E nós estamos falando do álcool, então, do álcool. Quando o sujeito está todo o tempo, se ele não está bebendo, ele está pensando na hora de beber ou que vai beber, isso é um dependente. Por isso não é só a quantidade, né? É o espaço psíquico que esse sujeito dá para o álcool na sua vida, ou na sua economia psíquica, né? A quantidade de pensamento, de planejamento, sem falar do dinheiro gasto, das dificuldades outras, né? Isso configura para nós, psicanalistas, o que é a dependência do álcool. E essa é a hora de procurar ajuda. Doutor Ítalo, eu gostaria de agradecer a presença do senhor e deixar o nosso espaço aqui sempre aberto. Muito obrigado. Obrigada, boa noite.